Então, gente, vamos começar a gravação da nossa aula de hoje. E nosso tema é super interessante e muito especial para ser falado na nossa disciplina de tópicos em astronomia, porque é o tema de fotometria. Então, é justamente por causa do tema de fotometria que nós conseguimos fazer todas as observações e todas as detecções que estão previstas no nosso curso de astronomia e de todas as outras, de todo o avanço na astronomia. Afinal, a fotometria nada mais é do que, bom, traduzindo ao pé da letra, né? Nós temos a medida do fóton, ou seja, a medida das ondas luminosas e a, de fato, a observação. Já que o que o nosso olho faz é conseguir medir essa radiação emitida por astros. Então, já na definição de fotometria, a fotometria é a medida da luz proveniente de um certo objeto. E que objeto é esse? É justamente o objeto que nós desejamos observar. Bom, se a gente pensar em um objeto que está próximo da gente, qualquer tipo de objeto que a gente consiga imaginar, esse objeto ele recebe luz de uma certa fonte e reemite até que chegue nos nossos olhos, ou simplesmente esse objeto ele emite a luz própria, né? Como por exemplo uma vela, ela consegue emitir a sua luz própria. Já um outro objeto qualquer, como por exemplo um óculos, né? Ele não emite a sua luz própria. A observação desse objeto depende justamente da iluminação que sai de uma fonte, incide no objeto e daí ele vai até o seu sensor, o seu detector. No caso, o nosso olho é o nosso sensor, é o nosso detector de ondas luminosas. Então, todo o processo de detecção e de observação, ele se iniciou justamente com a curiosidade de olhar para os astros, não é? E esse é o nosso olho humano, tão querido e tão importante para as observações que se iniciaram. Afinal, se não fosse esse primeiro detector, nós não observaríamos de forma mais precisa e de forma tão mais curiosa a luz e as ondas luminosas como elas são. Por exemplo, quando você está de dia, né, você faz as observações, a única coisa que você consegue ver ao céu é o Sol, justamente porque ele está ele é um objeto que emite luz própria de forma muito mais intensa, porque ele está muito mais próximo de nós, e daí a gente vai ver que essa questão da distância, ela é importante para a intensidade dos raios luminosos que chegam no nosso olho, e os outros objetos a gente não consegue ver ao redor do Sol. Já quando vai chegando a noite, a gente começa a observar outros objetos astronômicos com o nosso próprio olho, justamente porque essa intensidade ela é bloqueada por causa da sombra feita a partir da rotação da Terra, e é justamente essa sombra que permite com que a gente veja outros objetos. Isso não significa dizer que a luz proveniente do Sol, que o Sol é a estrela mais brilhante. Não, não. Também não é a menos brilhante. Isso significa dizer apenas que ele está muito mais próximo de nós que outras estrelas. Então é por isso que nós temos esse tipo de luminosidade muito mais intensa quando a gente está de dia do que à noite. Agora, gente, a partir de observações feitas com o olho humano e da engenhosidade dos nossos construtores, cientistas e tudo mais, houve a invenção do telescópio, que conseguia aumento de algumas vezes, bom, primeiro 2 a 3 vezes, depois esse aumento foi ficando cada vez mais intenso, até chegar a 20 e poucas vezes de aproximação. Com o advento do telescópio, muitas outras coisas puderam ser observadas. Então vocês imaginam, depois que foi feito o telescópio, para onde é que ele deve ter sido apontado primeiro? Bom, obviamente para objetos um pouco mais próximos ao redor do que nós costumamos observar, mas com certeza esse objeto, esse telescópio foi apontado para os nossos astros e iniciou-se o processo de observação dos astros. Então o telescópio foi justamente o segundo objeto astronômico, o segundo sensor que nos ajudou a observar melhor os
os objetos astronômicos que estamos lidando. Agora veja bem, quando nós falamos de olho humano, quando nós falamos de telescópio, nós estamos falando de sensores que conseguem observar, conseguem detectar a luz, mas como é que a gente guarda esse tipo de informação? Ó, se eu falar para vocês assim, senhores, escrevam um certo resumo de um livro tal. Vocês conseguem fazer esse resumo, e esse resumo pode ser guardado desde que vocês escrevam ele em plataformas digitais ou mesmo num caderno. Como que a gente guarda informações de observações astronômicas? Bom, inicialmente essas informações elas podiam ser gravadas através de desenhos, e nós temos inúmeras representações pictóricas de observações astronômicas, né? Essas observações, obviamente, catalogadas através de olho nu e um advento de um lápis ou qualquer tipo de objeto para fazer a marcação, conseguia, nas suas limitações, afinal de contas, a gente está falando da limitação do ser humano, conseguia, nas suas limitações, fazer esses registros. Só que foi a partir do advento da fotografia, né, que nós conseguimos melhorar bastante toda a parte de observação astronômica. A fotografia nos dá a imagem em um certo tempo específico, e aquela imagem fica gravada por aquele tempo, e a gente pode recorrer ao advento daquele tempo, aí como era a posição dos astros naquele tempo, justamente porque nós tínhamos uma imagem fotográfica. Isso permite, obviamente, como vocês devem perceber, isso nos dá uma informação muito ideal, muito precisa do que nós queremos, das comparações que nós queremos fazer. Então, o advento da fotografia, depois do telescópio, ele foi extremamente importante para fazer esse tipo de medição. Agora, reparem bem, senhores, nós temos, né, com a fotografia, a criação de imagens, e essa criação de imagens ela depende da luz que chega até os nossos sensores ou até as nossas chapas fotográficas, por exemplo. Com o advento da fotografia, com o advento de cada vez querer ver um pouco melhor como era a observação dos astros, como é que eles se movimentavam, em qual posição eles estavam, e com a necessidade de aproximar cada vez mais essa fotografia, nós nos deparamos com um assunto bem interessante, mas delicado, porque é a dificuldade de imagens a partir da Terra. Nós sabemos que nós vivemos em um planeta, e esse planeta possui sua atmosfera. Por sua vez, essa atmosfera é feita de gases, e nós temos propagações diferentes de ondas luminosas em meios materiais. Esse gás ele caracteriza justamente o nosso meio material, e ele pode, assim como ele faz de fato, ele atrapalha a nossa observação. Então, a maioria das fotografias que foi tirada há algumas décadas e até centenas de décadas, mais especificamente atrás, justamente tinham esse problema de captação de imagem a partir da Terra. Então as aproximações elas ficavam cada vez mais difíceis, e as imagens captadas ficavam, obviamente, cada vez menos precisas e mais borradas, justamente por causa da nossa atmosfera. Reparem bem que fazer esse tipo de observação e de captação de imagem é a forma mais precisa que nós temos, a forma mais usual, mais clara que nós temos de entender o que há em uma certa fonte, seja ela emissora ou reemissora de luz. Porque quando isso acontece, nós temos intensidade luminosa que chega num certo detector. Essa intensidade luminosa e os comprimentos de onda que chegam justamente dessa intensidade luminosa caracterizam justamente o que nós queremos compreender, que é o que há de fato no ponto em que nós estamos observando. É por isso que é tão importante
entender o que são as ondas eletromagnéticas. Nós já falamos um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas, mas vamos só relembrar um pouco mais sobre as ondas eletromagnéticas. Elas se propagam com uma certa velocidade c no vácuo. Essa velocidade ela tem um certo valor fixo no vácuo, e esse valor fixo ele começa a variar quando nós entramos em certos meios materiais, e essas ondas luminosas elas justamente são formadas devido a pacotes, né? Ou com características ondulatórias ou corpusculares. Esses pacotes de onda conseguem sair de uma certa fonte, ou serem reemitidos, ou saírem da própria fonte e serem observados pelos nossos detectores. As frequências são muito vastas. Nós temos, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama. E essa parte aqui que a gente consegue observar em cores, na verdade o que a gente concebe como cores são justamente a parte dos comprimentos de onda que nosso olho, né, o olho humano, consegue detectar e gerar esses padrões de observação. Então, na verdade, isso aqui não... a cor é uma coisa gerada no nosso cérebro, tá, para identificar um certo comprimento de onda. Nós temos aí os comprimentos de onda que vão do vermelho até o violeta. Essa parte dos comprimentos de onda detectáveis pelo nosso olho são justamente a parte dos comprimentos de onda que nós conseguimos observar. Agora, quando uma estrela ou um objeto astronômico qualquer emite ou reemite luz, o que nós observamos, o que nós queremos observar mesmo, é toda a região do espectro eletromagnético. Nós não queremos observar só uma partezinha do espectro eletromagnético. É exatamente por isso que quando a gente faz esse tipo de observação astronômica, nós não usamos apenas o olho ou apenas uma chapa fotográfica qualquer. O que nós usamos são sensores que conseguem varrer uma vasta gama de comprimentos de onda, e essa vasta gama de comprimentos de onda que consegue se varrer nos gera os padrões que nós estamos procurando. Então, esses padrões eles são observados, né, a partir da emissão de uma fonte, e com a detecção aqui, por exemplo, na superfície do nosso planeta ou acima da atmosfera, como é feito mais de forma mais específica e de forma mais cuidadosa ultimamente, é a partir dessas observações que nós conseguimos supor o que há no planeta, por exemplo. Essa suposição não é uma suposição aleatória, é justamente do processo de conhecimento científico do que acontece, do que está sendo emitido por aquele planeta, por comparação com coisas que nós temos aqui. Então esses padrões, eles chegam e nos dão informações precisas. Vamos só fazer aqui um adendo, que a gente vai ver de forma um pouco melhor em algumas aulas. Exemplo, quando estudamos os átomos de hidrogênio, nós nos deparamos com uma coisa chamada linhas naquele espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Aquelas linhas, elas são as linhas que são absorvidas pelo material e não conseguem chegar numa certa região de observação do espectro eletromagnético. A gente vai ver um pouco melhor isso, não se preocupem, mas eu vou só citar isso. Se as linhas que faltam de uma certa região do átomo de hidrogênio, elas aparecem em outras observações de coisas que nós não sabemos o que é, aquelas linhas são exatamente as mesmas. Então nós conseguimos gerar no material específico um certo tipo de referência biométrica, tá? É isso que eu quero dizer. Então o material ele tem uma característica biométrica, e essa característica, por exemplo, do átomo de hidrogênio, é justamente aquelas linhas que não conseguem ser observadas num certo espectro eletromagnético. Então nós temos o espectro eletromagnético, e todas as fontes que nós conseguimos observar, eles geram radiação no espectro eletromagnético.
com suas frequências e comprimentos de onda específicos. Agora vamos ser um pouco mais específico sobre alguns temas que nós vamos observar agora e vamos falar, por exemplo, do ângulo sólido, tá? O ângulo sólido foi um tema que a gente viu anteriormente, mas a gente vai retornar com esse tema nesse momento para a gente entender um pouco mais do que vem aí pela frente, que é falar sobre intensidade luminosa e fluxo luminoso. Então, comparando um ângulo raso com o que a gente chama de ângulo sólido, o que é esse ângulo que a gente chama de ângulo raso, né? Ele é justamente a razão entre o comprimento de arco e o raio. E o que a gente chama de ângulo sólido é justamente a razão entre a área, tá, coberta a partir de uma certa região de uma esfera, essa área coberta dividido pelo raio ao quadrado. Então, enquanto aqui nós temos um ângulo raso igual a sobre R, aqui nós temos um ângulo sólido igual a sobre R ao quadrado, em que A é justamente a área de uma certa esfera. Reparem bem que aqui nós temos um círculo, tá, de raio R, e aqui nós temos uma esfera de raio R, tá? Círculo, círculo e uma esfera. É a nossa esfera de raio R observada. Agora, para que isso? Vamos falar sobre intensidade luminosa, tá bom? A luz, ela se expande em todas as direções. Como a luz se expande em todas as direções, vocês começam a perceber a importância do que a gente chama de ângulo sólido, tá? Como a luz, vamos considerar um ponto específico, tá? Vamos considerar que existe um ponto que emite intensidade luminosa. Essa intensidade luminosa, ela é varrida por certas não. Ela é varrida por regiões do espaço. Essas regiões, elas não se propagam em um plano, elas se propagam de forma esférica, tá bem? Então, justamente por causa dessa propagação de forma esférica, é que ela se expande em todas as direções. A fonte, ela está no centro dessa esfera, tá? E a energia se propaga, a energia, na verdade, não se propaga de forma isotrópica, tá? Isso aqui foi um erro. Dentro do ângulo sólido, justamente, a energia é a mesma. Então, imagine o seguinte. Eu tenho uma certa fonte. Essa fonte emite intensidade luminosa. Ela vai percorrer ela vai demorar um certo tempo para que chegue até esse ponto, tá? Essa área, na verdade. E essa área, ela cobre uma certa região do espaço que tem uma certa intensidade luminosa. Esse valor de intensidade luminosa é o mesmo justamente nesse valor de ângulo sólido. Agora, imaginem que essa esfera aqui, o bom é que eu coloquei a mão para tentar abrir a esfera, não estou no celular, né? O bom é que, imaginem que passa um intervalo de tempo maior, o que vai acontecer com essas ondas luminosas? Elas vão se afastar cada vez mais do centro e vão percorrer agora outras regiões do espaço. O que vocês acham sobre a intensidade luminosa aqui e a intensidade luminosa em um ponto muito afastado? Exatamente o que vocês estão pensando agora. A intensidade luminosa, ela diminui conforme você se afasta da fonte que está emitindo a nossa intensidade luminosa. Então, nós temos dentro do ângulo sólido justamente a energia a mesma, a luz se expande em todas as direções e a fonte está no centro da esfera. Agora, sobre fluxo, tá? O fluxo é a energia por unidade de área e por unidade de tempo que chega ao detector e ele decai com o quadrado da distância da fonte. Então, justamente, nós temos fluxo como a energia, né, por unidade de área e por unidade de tempo. Se nós estamos nos afastando da fonte, o que vai acontecer? O fluxo luminoso ele vai ser cada vez menor, considerando que você pegue a mesma área. Considere esse quadrado aqui, tá? Ele é atravessado por essa quantidade de raios luminosos, tá? Inicialmente 1, 2, 3, 4, 5. A gente está fazendo uma referência de ondas luminosas retilíneas nesse caso, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, já aqui, nós temos o mesmo quadrado sendo atravessado por apenas uma dessas linhas. Isso é só para
exemplificar de forma até um pouco grosseira para vocês, que nós temos a diminuição do fluxo, né, com o quadrado da distância da fonte, ou seja, o fluxo decai com o quadrado da distância da fonte. Gente, esse tema ele é um dos temas base para que a gente entenda o sistema de observações, como que nós conseguimos dizer, por exemplo, quais os elementos químicos que estão no planeta, e quando há mudança de elemento químico no planeta, num planeta ou numa estrela, por exemplo, no Sol, tá? Quando há esse tipo de mudança, nós temos mudança nas características elementares daquele objeto. Então é justamente isso, é justamente o estudo da fotometria, né, que é a medida da luz, de uma forma um pouco mais até grosseira de falar, que nós conseguimos entender todo o sistema de observações e afirmações do que há em um certo objeto astronômico qualquer. Nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje e ficam as dúvidas para vocês irem tirando ou pelas caixas de texto aqui no site ou por qualquer outro lugar que vocês queiram. E um abração. Tchau, tchau.